Olá, tudo bem? Que bom que vocês estejam novamente aqui conosco no Professor Sem Fronteiras. E hoje nós temos um prazer ímpar estarmos recebendo aqui nos nossos estúdios os representantes da Elect, que é uma empresa que desenvolve projetos socioemocionais em instituições de ensino, tanto nas particulares quanto nas públicas. Temos aqui o Alexandre Terdman Lerman, que é licenciado em matemática, mestrando em competências socioemocionais em matemática. Assim como Tiago Tiaralo, formado em marketing pela ESPM, constrói jogos educacionais e construiu jogos educacionais em Liverpool e Paraty. Sejam bem-vindos ao Professor Sem Fronteiras. Prazer é nosso. Vou começar com o Alexandre, por ordem alfabética, né? Então, Alexandre, como desenvolver o trabalho socioemocional utilizando-se da matemática? Acho que primeiro, antes de responder a pergunta, eu preciso dizer um pouco o que são as competências socioemocionais, né? E o porquê que faz sentido para a gente desenvolver elas no trabalho educacional. As competências, na verdade, quando a gente pensa em educação, a gente costuma muito pensar na questão dos conteúdos, na questão da disciplina, e as competências surgem como um novo olhar para a educação, que é você considerar o indivíduo, suas emoções, considerar o indivíduo na sua integralidade para educar esse jovem e essas crianças. Então, de uma forma geral, ele se desenvolva como ser humano. E o que está dentro desse desenvolvimento? Que ele aprenda a lidar com as suas emoções, crie autonomia para desenvolver um trabalho, e com isso ele começa a enxergar como a matemática pode servir de ferramenta para a vida dele, não só para passar numa prova, não só para tirar uma boa nota, mas o que ele pode levar da matemática para o desenvolvimento da vida dele. E você, Tiago? Como é que você vê isso? Eu gosto muito dessa ideia de olhar para uma nova turma, olhar como cada um dos alunos está nesse primeiro momento, tentar olhar para quais são as habilidades que elas já têm naquele instante e falar, poxa, aqui tem alguns gaps que a gente pode desenvolver até ali no final. Então, acho que uma coisa que a gente vê bastante é muitos alunos muito tímidos e que não conseguem se relacionar socialmente com as outras pessoas ali em volta. E até sofrem bastante, pode ser desde bullying, mas são cerceados de alguma maneira pelos outros alunos. Como que esse aluno consegue desenvolver certas habilidades para chegar ali no final? Só mais socialmente ele já cresceu muito, ele já consegue sair de um patamar A para um patamar B e que vai levar... É um tipo de competência que ele vai levar para o resto da vida dele, muito além do que é o aprender história, o aprender geografia, conseguir se relacionar com pessoas, no final das contas, é uma habilidade rara, e que é possível de ser desenvolvida dentro de sala de aula. Mas a gente também olha para outros aspectos como grupo, porque às vezes você já tem uma pessoa que tem essa habilidade social muito forte, mas às vezes ele não tem uma habilidade forte de entender o que o outro está passando, de compreender o que o outro está acontecendo e tudo mais. Então, primeiro, conviver em grupo como um todo, a gente parte de um princípio que poucas pessoas trabalham nisso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando você fala, eles precisam aprender a conviver em grupo, quais são as estratégias que vocês usam, o Alexandre, o Tiago, quais são as estratégias que vocês utilizam para iniciar esse processo de convivência, de respeito, que há necessidade para justamente não existir a manifestação do bullying? A gente começa olhando para um projeto em que eles querem fazer. Então a gente cria um primeiro momento em que eles, como grupo, querem muito mergulhar em algo que está totalmente ligado com uma vontade deles. E a partir desse instante a gente começa um processo de dar responsabilidade para eles. Quando isso acontece, algumas pessoas começam a tomar a rédea desse processo e começam a realmente criar essa responsabilidade que passa por um processo muito simples, de ganhar a confiança
que ganha autonomia, que automaticamente vai para a responsabilidade. Algumas pessoas naturalmente já fazem esse processo, mas como aquele prêmio no final é algo que todos querem participar, como é que essas pessoas que já estão despontando conseguem manifestar a confiança nos outros alunos e puxá-los para dentro desse todo? Depois de um período de X tempo, vai depender desse projeto, como que ele é, você saiu de um momento em que a maioria das pessoas, e eram crianças ou jovens, tinham uma certa desconfiança quanto a eles mesmos, eles passam por um processo de, pô, eu acho que eu consigo fazer, e esse processo naturalmente traz autonomia, traz responsabilidade. São mais confiança, autonomia, responsabilidade. E aí eles se juntam. E além disso, a gente tem um olhar, toda vez que a gente entra num grupo, a gente tem uma metodologia para como vamos olhar para esse grupo e identificar as individualidades de cada um dentro desse grupo. Então, como o Thiago falou, estamos desenvolvendo e a gente percebe no meio desse processo que tem um aluno que está ou sofrendo bullying ou é muito introvertido e que a gente acredita que ele pode desenvolver essa habilidade, essa função que ele vai receber está ligada para desenvolver a habilidade que a gente acha que ele precisa, que está faltando. E quais são as estratégias que vocês usam para realizar esse diagnóstico? A gente se baseia em 8 pilares que a gente tem do facilitador, que passa desde o olhar, então como pode ser uma forma de olhar para esse aluno. A gente entende até onde nós, como facilitadores, podemos ir nesse trato, ou até onde não é nossa responsabilidade, a gente precisa ter um cuidado. A gente tem a questão das emoções, como ele está se sentindo, como ele não está se sentindo, está num dia mais introspectivo, está num dia mais extrovertido. Temos 8 pilares que a gente, todos os encontros, a gente avalia esses 8 pilares e a partir disso a gente faz a avaliação e toma uma decisão de como vamos agir. Até puxando essa questão desses 8 pilares, a gente consegue olhar para 2 fatores determinantes dentro de um grupo, que é a relação de poder que existe dentro desse grupo, com o educador e o grupo em si, as relações de poder que existem socialmente entre eles, e os relacionamentos estabelecidos também entre o educador e o grupo e os relacionamentos estabelecidos entre eles. A partir disso, a gente joga muito na mão deles alguns desafios específicos e que vão ganhando complexidade a partir dos encontros, mas é basicamente joga na mão dele, faz um desafio com um estímulo que faça sentido para o público que tá ali. E quando esse desafio vem como grupo, ele volta muito forte no desenvolvimento de uma série de competências. E esses desafios, eles podem ser uma série de coisas diferentes. Eles podem ser um desafio individual, então pedir para um aluno especificamente fazer uma tarefa, porque eu sei que para ele vai ser uma coisa mais complexa do que para outros. Você tem como exemplificar isso? Tenho. Vou tentar trazer 2 exemplos, um individual e um de grupo. Dentro do Colégio Pérez, a gente fez uma aula, chamava Aula do Bolo. Nessa aula do bolo, a gente tinha uma dinâmica, que eram 4 grupos, em que cada um dos alunos tinha uma função ali dentro. E basicamente eles tinham que terminar com um bolo, e eram alunos de 11 anos de idade. Eles tinham que fazer um bolo sozinhos, praticamente 100% da turma nunca tinha feito um bolo. O máximo que a gente tinha conseguido era um ou outro tinha acompanhado a mãe ou o pai fazendo o bolo. Era uma tarefa que parecia simples, para eles era super complexa. E nesse caso específico, as funções foram escolhidas dedo a dedo. Foram um a um, eles foram escolhidos a dedo. Um caso muito legal era de um menino que a gente sabia que ele trazia sempre... Ele era mais na dele, mas e ele tinha uma defesa de, eu não vou fazer porque eu sou bom, eu não preciso fazer, aquela coisa toda. Ele trazia uma coisa até quase forte de não quero fazer, de não vou fazer e tudo mais, mas se portando como uma pessoa forte e não como uma pessoa introvertida. Ele jogava essa imagem, mas ele não realizava nada, ele ficava na dele. Ele era responsável por uma tarefa super simples. Pegar os materiais, a farinha, o ovo, a manteiga, tudo nas quantidades certas e levar até o grupo dele. É uma tarefa que é simples, mas para alguém que faz muito pouco e criou uma série de muros em volta para não fazer, aquilo foi uma tarefa fantástica para ele. Demorou 20 minutos. Depois dos 20 minutos ele era outra pessoa, porque ele, no primeiro momento, teve que sair da sua zona de conforto de um jeito muito forte,
teve que lidar com esse processo de um jeito, caramba, o que eu faço agora? Vindo uma pressão muito forte do grupo dele para ele acelerar, porque eles estavam competindo com os outros grupos. Quando ele volta, quando ele passa por esses 20 minutos, que ele conseguiu todos os materiais, ele é uma pessoa que fala, caramba, eu acho que eu sou um cara que consegue fazer coisas. A escolha deste aluno para ser a interface foi feito aleatoriamente? Como é que foi feita essa escolha? Ela foi feita exatamente nessa análise de olhar que o Ale estava falando. A gente já convivia com o grupo há algum tempo, a gente percebia quais eram as habilidades de cada um deles, e a gente queria colocar alguns alunos em algumas situações específicas. Então, ou você tinha, por exemplo, nesse caso, você tinha que escolher os materiais, e a gente sabia que era uma situação de pressão, porque era uma pessoa tendo que lidar com o grupo inteiro. Tinha um outro que tinha que passar toda a receita, que era uma outra situação de pressão. Então a gente escolheu a dedo essas pessoas, porque a gente queria que elas passassem por essa situação. O que normalmente aconteceria numa sala de aula tradicional é que os outros alunos que já têm mais desenvoltura assumiriam totalmente esse papel e ele ficaria no canto, continuando com a postura dele tradicional, de não, estou fazendo aqui e tudo mais, sei as quantas, e não realmente praticando. Esse é um exemplo individual. Dentro do próprio Peretz, a gente recentemente foi com vários alunos para fazer uma visita para vários moradores de rua, em que a gente entregou comida, roupa e um kit de higiene. Todos esses materiais foram arrecadados pelos alunos e aconteceu um processo muito gostoso na parte da manhã antes de ir para a entrega. E que mostra também um pouco de como isso acontece como grupo. Os próprios alunos, e ali a gente estava com cerca de 25 alunos, tinham que organizar cerca de 60 pessoas para montar todos os pães. Eles iam fazer pão com atum, alface e tomate, então tinham que montar 100 desses. Os alunos foram responsáveis por organizar todo esse processo. Os alunos foram responsáveis por fazer toda a triagem de roupa dentro desse processo, foram responsáveis por montar todos os kits. É uma tarefa que não é tão simples quanto o bolo, ela exige uma organização muito grande e ela exige uma autonomia muito forte do grupo, de realmente se conversar e conseguir trabalhar. E os alunos se organizaram, prepararam, montaram o espaço, e no dia foi muito legal ver algumas cenas de uma criança de 11 anos com 20 adultos em volta dela, falando, você tem que ir para aquele lugar, para aquela esteira que está marcando ali a parte dos lanches. Nessa outra você vai fazer parte da triagem e tudo mais. Eram realmente crianças de 11 anos colocando adultos nos seus lugares e elas estavam tão próprias desse momento que os adultos entenderam a liderança das crianças nesse momento. Não havia questionamento sobre o que estava acontecendo, porque era um processo muito delas. Elas conseguiram, ao longo de um semestre, evoluir nessa questão de autonomia e de grupo muito forte para fazer uma logística dessa super complexa acontecer em menos de 2 horas.